Oi gente, meu nome é Cristiano e a história que eu vou relatar para vocês aconteceu comigo em 1994, na cidade de Nepomuceno, um pequeno município localizado no sul de Minas, com aproximadamente 25.783 habitantes hoje. Nessa época, tínhamos uma turma de roqueiros, o que muitos chamam de metaleiros, e sempre nos reuníamos para ouvir música. A gente ouvia Black Sabbath, a gente ouvia Iron Maiden, Kiss, entre outros, até alguns gêneros um pouco mais pesados, que é chamado de metal extremo. Nessa época, já tínhamos a nossa turma formada quando mudou-se para a nossa cidade um rapaz de nome Jorge, que ele tinha mudado para a casa do avô dele, que havia falecido, e eles herdaram a casa e ele havia vindo de Leopoldina e havia se mudado para Nepomuceno. Isso foi por volta de 93 para 94, quando a gente já tinha essa turma formada. Fizemos amizade com o Jorge, ele entrou para nossa turma, nossa galera. Enfim, a gente curtia muito, tomava todas as biritas que tinha que tomar, tomava uma cachaçinha, tomava cerveja, e sempre ao som de muito rock pesado. Era muito curtição, e essa época de 1994, a década de 90, era uma época que a gente ficava muito pouco em casa, pois os programas que se passavam em TV eram programas que não condiziam com o nosso estilo musical. Era Domingo Legal, Faustão, entre outros. E esse tipo de programa sempre tinha bandas de axé, pagodes, entre outros, que não condiziam com o tipo de som que a gente gostava de ouvir. A gente sempre se reunia na casa dos amigos ou em bares da cidade. E pouco a gente ficava em casa. Íamos também para shows. Quando aconteciam shows na cidade de Juiz de Fora, costumávamos ir, reuníamos uma galera e íamos todos juntos. Eram shows em porões e costumávamos passar a noite por lá mesmo até poder voltarmos. Nessa época, nós tínhamos uma bandinha de garagem que se chamava Dogma, onde a gente tocava um som influenciado por bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple, e até algumas bandas mais pesadas. E também tínhamos muita influência do Ramones, que era uma banda de punk rock que na época a gente ouvia bastante. Então essa banda que a gente tinha, Dogma, a gente fazia um som, às vezes meio metal, às vezes meio punk rock. Então os temas abordavam temas meio políticos, enfim. Uma das coisas que a gente adorava, e eu acho que todo roqueiro adora, sempre gosta muito desse tipo de assunto, era conversarmos ou contarmos causos, coisas sobrenaturais. E sempre nos reuníamos na casa dos amigos para um bom churrasco, regado a muito rock and roll, cerveja gelada e causos, lógico, né? A gente costumava se reunir na casa dos amigos para contar esse tipo de histórias e fenômenos sobrenaturais, e sempre com uma galera regada a álcool. Nessa época eu tinha 17 para 18 anos e Roberto, um amigo nosso do grupo, era o membro mais velho, que já tinha nessa época 28 anos. Vai parecer um pouco estranho o que eu vou falar agora, mas na época a gente se reunia, combinava de se reunir no cemitério, e a gente ia para lá, levava uma garrafa de vinho, levava uma garrafa de cachaça e levava velas para iluminar o local, e a gente ia para lá, levava o nosso rádio gravador e curtíamos som, tomávamos bebida, conversávamos. E costumava da lua estar cheia e estar bem claro, mesmo sendo noite, com a lua bem cheia, a noite ficava bem clara, com a ajuda das luzes de velas. Muita gente às vezes poderia ver o clarão lá no cemitério e ficar até um pouco
um pouco com medo daquilo, porque é incomum você ver no cemitério pessoas transitando à noite, mas a gente tinha esse costume. Eu acho que muitos roqueiros têm esse costume também de ir para cemitérios. Até então, íamos para lá somente para curtição. Não mexíamos em nada. E a gente só ia para lá para poder... Era um lugar tranquilo que a gente gostava de ir e ficar tomando e ouvindo um som e curtindo a noite. A gente ficava lá até a noite passar. Costumávamos de ir para a rua, curtirmos a noite e depois irmos para o cemitério. Uma certa ocasião, nós combinamos com a turma de irmos todos para a rua, curtir do jeito que a gente fazia de costume. E na volta a gente havia combinado de irmos para o cemitério. Só que dessa vez a gente combinou de ir para o cemitério, mas não para curtição normal do jeito que a gente sempre fazia. A gente combinou de ir para o cemitério para a gente fazer uma brincadeira, que é uma brincadeira muito conhecida, muito parecida com Tabu Ouija, chamada brincadeira do copo. Então, nós fomos todos para a rua, numa noite de sábado. Era a época da Copa, eu lembro direitinho que era a época da Copa, e a gente combinou, fomos todos para a rua e curtimos a noite, e no final a gente desceu e fomos até o cemitério. A turma toda entramos no cemitério para fazer a brincadeira do copo. Chegando lá, nós nos posicionamos num local e começamos a fazer a brincadeira do copo. E aí começamos a perguntar quem estava ali, qual o espírito que estava ali, se tinha algum espírito ali. E de repente o copo se moveu. Nós perguntamos se estava ali era um espírito e o copo disse que sim. E nós perguntamos se o espírito era de bem ou era de mal. E o copo disse que o espírito era de mal. Nesse momento, se soubéssemos, nunca tínhamos começado essa brincadeira. Nós nunca teríamos ido para o cemitério para fazer essa brincadeira do copo. Porque nesse momento que o espírito disse que era do mal, começaram algumas manifestações e nós começamos a ver certos vultos rodando para um lado e para o outro entre os túmulos, e de repente um barulho ensurdecedor. Nós escutamos um barulho ensurdecedor naquela noite, tranquila e calma. Os membros do grupo, que eram mais devagar, que eram mais covardes, que eram o Nelinho, o Luiz e o Sávio. Sávio desmaiou ali mesmo, no local. E Nelinho e Luiz saíram correndo e pularam o muro do cemitério. E esse muro do cemitério, ele tinha uma grade com pontas. E quando eles foram pular, a calça de um deles agarrou na grade, rasgando. Eles saíram com a calça rasgada. Na verdade, a calça do Luiz que ficou rasgada. A gente, sem saber o que a gente fazia com o Sábio, que havia desmaiado devido ao medo que foi tanto que ele desmaiou. E aquelas aberrações rodando entre os túmulos, passando, a gente não sabia. Eu não sabia o que era aquilo, se eram demônios, ou se eram entidades ou almas. Só sei que a coisa foi bem feia. E
E nisso nós arrastamos nosso amigo sábio, entendeu? E fomos, eu e mais o restante da turma, junto com o Roberto, que era o mais velho, o Jorge, nós pegamos o sábio e fomos levando ele para fora, saímos do cemitério e fomos embora. Só que o pior ainda estava por vir, porque a história não acaba simplesmente assim. Aquilo que nós despertamos ou invocamos, não sei, aquilo era apenas o começo. Porque depois que nós fomos para nossa casa, todo mundo muito assustado com o que havia acontecido, depois desse dia, nós começamos a ser perturbados por algumas entidades, ou talvez as entidades que tivessem se manifestado lá no cemitério. E aquilo começou a vir nos perturbar em nossas residências, a cada um de nós, a ponto do sábio, o que desmaiou, que era o sábio, ficar com tanto medo que ele nem saía de casa, ele não apagava a luz, ele tinha medo de escuro, dormia com a luz acesa. Então nós procuramos para ver se a gente conseguia se livrar daqueles espíritos. E nós procuramos um médium que a gente conhecia. E ao procurar esse médium, nós relatamos o que havia acontecido. E ele nos disse que nós havíamos realmente evocado uma entidade. E havia de ser feito todo um trabalho de oração para poder cessar e para poder mandar de volta aquela entidade. Caso contrário, ela ia ficar perturbando a gente. Que foram nós que invocamos, né, no caso. Então, rapidamente foi feito esse trabalho. E essa entidade nos deixou livres e parou de perseguir a gente. Foi só assim que nós nos livramos desses espíritos ou entidades. Então eu digo, nunca faça brincadeira do copo, porque o que nós passamos e eram assombrações terríveis, vultos, com caras, rostos deformados. Eram coisas realmente assombrosas. Tanto é que um dos amigos nossos nem aguentou ver aquilo, chegando até a desmaiar, de medo. Tamanho era o medo. Não que nós não tivéssemos tido medo, mas ele foi mais do que nós. O restante da turma ficou com muito medo, mas não chegou nem a desmaiar. Pois então, gente, esse foi o meu relato. Obrigado por ter escutado. Tenha uma boa noite e até mais.